Bom dia, a Bom dia. paz do Senhor Jesus seja Povo com lindo de cada Deus. irmão, cada irmã. Amém, meus amados? Glória a Deus. Mais um fôlego de vida, Amém. mais um motivo de você agradecer a Deus. Você sabia que tem gente nesse exato momento que paga 10 mil reais por dia só para manter um aparelho ligado? E Meu essa Deus. dádiva alcança a minha e a tua vida. Obrigado, Jesus. Olha que maravilha de Deus. Aleluia. Olha que grandeza. Quando eu venho numa praia, que eu vejo o céu sem Glória a limite, Deus. a água, toda essa natureza espontânea, eu me sinto perto de Deus. Minhas falhas, minhas fraquezas, meu desânimo, mas eu olho para tudo isso e vejo Deus. Eu quero aprender a te amar cada vez mais, porque nós temos que reconhecer que nós temos que aprender a amar a Deus sempre, É verdade. porque o amor maior é dele por nós, não é nosso por ele. Pai. Abrir a boca é fácil, eu quero ver a atitude. Glória a Deus. Amém? E é sobre esse amor incondicional que eu quero falar para você nessa gravação de hoje. Louvado seja Deus, o grande amor de Deus pelas nossas vidas. Aleluia. Meus amados irmãos, eu não escolhi entrar no mundo da homossexualidade. Fui abusado na minha infância, teve a falta de pai, que meu pai morreu, faltava 2 dias para me nascer. Uma coisa que eu nunca vou saber, meus irmãos, o que é um abraço de um pai, o que é um carinho de um pai, é algo ainda que mexe muito comigo. Entendeu? Quando eu encontro uma pessoa que me dá esse afeto, que me dá esse carinho, que me dá esse abraço, eu me sinto muito amado, sabe? Mas eu tenho um Pai Celestial hoje em dia que preenche esses vazios. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas aconteceu os abusos, aconteceu a rejeição familiar, aconteceu umas e outras coisas, e eu caí no mundo da homossexualidade, né? E Satanás começou a agir na minha vida. Mas sabe o que é maravilhoso? É que tudo tem uma consequência. E eu me recordo que quando eu começava, me prostituía, me alcoolizava, entrava na bebedeira, e era aquela gargalhada, aquela alegria, cheio de amigos por perto, dizendo que gostava, era isso. Ia embora fazer um corre, e aí conseguia, você tinha, você bancava, alguém também vinha e bancava. Só que quando chegava um certo momento, agora é hora de procurar um papelão, agora é hora de procurar uma sarjetazinha com cobertura, agora é hora de você ir numa casa, pedir um lençolzinho aí e você ir pro seu cantinho. Quando chegava esse momento e eu me deitava, aí eu olhava, cadê os amigos? Queria uma família, queria alguém, e quando eu me encarava naquela realidade, a ferida estava aberta. E a pergunta era: até quando? Meu Deus. Por que essa vida? Por que teve que ser justamente eu? Por que em meio tantos aconteceu comigo? Porque muitos são aceitos, eu sou rejeitado. Era tantas perguntas sem resposta. Era um vazio tão grande que tinha que suportar a dor, enfrentar a dor, naquela solidão, naquela carência. Então foi aonde fomos convivendo com a realidade da vida e procurando fugir dessa realidade. Hoje em dia, meus amados irmãos, eu não tenho aquele afeto familiar. Hoje em dia eu moro em Belém do Pará. Hoje em dia eu moro de aluguel, mas eu creio que Deus vai me abençoar, eu vou ter minha casinha. Jesus. Hoje em dia eu faço a minha correria, né? Eu gosto de pregar a palavra, né? E tem muitos lugares que eu vou, o pessoal me abençoa e eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus que eu tenho minha estratégia de sair dentro dos ônibus, fazer uma venda. E ali eu pego, todo dia eu tenho meu dinheirinho, eu tenho meus 30, meus 50 reais no bolso. Dá pra mim almoçar, dá pra mim jantar. Todo mês ali tem meu aluguelzinho pago. Então hoje em dia eu tenho uma vida estável. Louvado seja Deus.
Não sou rico, mas eu não me sinto pobre não. Não me sinto não, porque Agur, ele fala bem assim nessa palavra, Provérbio 30. Ele diz que ele não venha a ser rico para não esquecer quem o abençoou, mas também que ele não venha a ser pobre para roubar o que é dele, para que ele não venha roubar aquilo que não pertence a ele e pecar contra Deus. Mas ele pede o necessário para o dia a dia, para que ele sempre seja dependente de Deus. Aleluia. E eu quero viver nessa dependência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No começo da minha caminhada, agora Deus está me dando, louvado seja Deus, de começar a comprar. Antes eu ganhava muita doação. Hoje o Deus tem me agraciado aí, consegui já comprar até um paletózinho aí para mim, louvado seja Deus. Vou pagar de 3 vezes, mas eu fui lá e eu pude escolher, eu quero esse aqui. Isso é uma alegria, irmãos. Porque sempre eu ganhei doação e eu não me queixo não. Me deram roupa boa, me deram camisa boa. Mas pela primeira vez eu fui no shopping e eu escolhi lá, eu quero esse paletó, eu gostei desse. E eu comprei. E estou pagando, mas é meu gosto. Então tudo, a escolha tem uma consequência. Eu estou começando a colher as coisas boas na minha vida também. Agora no mundo do pecado, a escolha que eu fui forçado praticamente a entrar no mundo da homossexualidade pelo que aconteceu na minha infância, eu não estava atento, eu não estava ciente da consequência que ia vir. Só que agora eu estou ciente da consequência do que vai acontecer nas minhas escolhas. E é por isso que eu procuro estar nessa dependência de Deus. Eu louvo a Deus, chegou um certo momento na minha caminhada, eu ainda não tinha nem 6 meses de cristão. E a minha mente só pensava no que era pecado, o meu olho só olhava para o que era pecado, o desejo era daquilo que era pecado, e eu não queria mais, porque eu já tinha vivido a consequência das minhas escolhas erradas, e eu pedia para Deus que eu queria ser cego, eu queria perder a memória, eu queria de alguma forma sair daquela tentação, daquilo. E chegou uma certa vez que eu falei, Deus, por que aconteceu esses abusos eu sendo criança? É uma coisa que eu quero entender, porque eu era uma criança de 6 anos. Por que o Senhor permitiu acontecer tal ato comigo? Deus falou comigo. E falou na palavra. Aleluia. E falou no que está escrito em João capítulo 9. Os discípulos falam, Senhor, por que ele nasceu cego de nascença? A cegueira de nascença dele é por causa do pecado dele ou dos pais deles? Jesus disse, não é pelo pecado dele nem dos pais deles, mas para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Quando Deus falou isso para mim, eu não perguntei, não questionei. Eu abri a boca e disse, meu Deus, eu não escolhi entrar no mundo da homossexualidade, mas a minha escolha é sair. Ah, meu Deus, aleluia! Então eu aqui até hoje. Só que sabe o que eu aprendi? Tempo não é patente. Amanhã é futuro. O ontem já ficou para trás. A dádiva é hoje, que é o presente para a minha vida e para a tua vida. Você faz a escolha, você faz a sua plantação, você vai ter a consequência do teu ato, do que você fizer, você vai colher o que você plantar. E eu tenho aprendido hoje a não agir para depois pensar, mas pensar para depois agir, porque Paulo diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é isso, Mike? Eu não quero, Senhor, fazer minha vontade mais, eu quero fazer a tua vontade, porque eu quero ter consequências boas. A minha vontade é má, o meu desejo é má, a minha carne grita pelaquilo que não te agrada, mas eu quero renunciar os meus desejos, as minhas vontades, porque não quero ter consequências má, eu quero ter consequências boas. Dia 1º de fevereiro de 2015, eu fiz uma escolha em não querer mais ser usuário de droga,
em não querer viver mais na homossexualidade, em não querer viver mais na mendigagem, em querer buscar um novo rumo para minha vida, mas eu não dava conta. Foi necessário me desarmar da minha força, do meu eu, e reconhecer minha dependência, que sem Deus eu não ia conseguir. Pedi ajuda dele e tá ele me ajudando até hoje, mas eu fazendo segundo a vontade dele. É verdade. Andando segundo Aleluia. o caminho dele. Por quê? Porque eu sei, ardoso, doloroso, espinhoso, mas tem também bonança, mas tem também o ânimo, mas tem também um consolo, mas tem também um ser chamado Espírito Santo, que está na minha vida para dizer: filho, eu estou contigo, filho, é passageiro, filho, não desista, filho, não desanime, filho, persevera, filho, eu te fortaleço, filho, eu estou na tua vida, filho, eu não te abandono, filho, eu tenho coisas boas, persevera. Oh, glória a Deus, aleluia. E é por isso que eu estou tendo consequências boas. Louvado seja Deus. Efésios 6 fala que temos que estar revestido das armaduras de Deus para estar aptos, preparados para os dias maus. A nossa vida é de altos e baixos, meu irmão, minha irmã. Se você não estiver em comunhão, em separação, revestido do poder de Deus, você vai ser arrastado pelas ondas da vida no mundo espiritual. Você vai ser arrastado pela tempestade das afrontas do adversário no mundo espiritual. É necessário estar fortalecido, escondido na asa do Onipotente, guardado, protegido por Ele, porque Ele é a nossa força. Glória a Deus. Então eu louvo a Deus, porque em meio a tudo que eu passei, para mim tem sido uma lição de vida, porque hoje, quando vem esses dias maus, quando vem esses momentos difíceis, eu posso olhar pelo retrovisor da vida e eu falo: eu não quero voltar. Aleluia. Eu não quero, Senhor. Minha carne grita, mas o meu espírito diz não. E Gálatas 5,16 diz que a carne milita contra o espírito contra a carne, os dois não se unem, se opõem. O mais alimentado, esse vencerá. E por eu reconhecer minha dependência em Deus, eu tenho tido consequências boas de estar no caminho para não abrir mão da minha morada eterna. E você, meu irmão? Fale um pouco também de você. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus, por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui com o missionário Mike, esse homem de Deus. Eu já estou convivendo com ele já quase uma semana. A gente vê, é verídico, a gente sente a presença de Deus na vida do amado irmão Mike. O tema hoje é consequências. Queria contar um pouquinho também, irmãos, das consequências, tanto as boas quanto as ruins. A palavra de Deus, ela é objetiva, ela é clara, ela nos explica muito sobre no que plantamos, isso nós colhemos. Há 6 anos atrás eu plantei prostituição, eu plantei drogadição, eu plantei mentira, eu plantei engano, enfim, plantei coisas que no tempo eu ia colher. Eu não sei você que está nos assistindo, meu irmão, minha irmã, jovem, ou você que está na sua casa com sua família, existem consequências para as nossas escolhas. O irmão Mike comentou sobre a escolha do homossexualismo. Eu também fui abusado sexualmente. Muitos estão vendo o meu testemunho que eu fiz com a missionária Andréa Castro. Aos 9 anos de idade, eu fui abusado também sexualmente. Eu tive esse fato doloroso na minha vida. E eu comecei a plantar em cima disso. Eu plantei não falar, esconder da família.
Eu plantei ser desobediente a pai e mãe, que a palavra diz que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que nós vivamos muito tempo sobre a face da terra. Então eu comecei a plantar, irmãos, coisas ruins, por causa daquele fato, que eu não entendia o que tinha acontecido. Mas com o tempo, pela a minha má escolha de plantar em cima daquilo, regar aquilo. Como assim, pastor Adriano? O regar foi amargura, foi não entender, não perdoar e me jogar ao mundo. Então eu plantei, eu colhi. Colhi fumar anos, droga, crack, morar na rua, ser humilhado, ser pisoteado por Satanás e pela sociedade. Meus irmãos, nós não estamos aqui julgando, ou muito menos querendo opor a algo na vida de ninguém. Nós estamos falando uma verdade vivida. Eu vivi isso. E quando eu entrei numa comunidade terapêutica, cristã, evangélica, para mim foi um impacto, sim, porque não é uma religião. Hoje eu via como uma religião. Aí o inimigo dizia para mim: você vai ter que parar de fazer isso, de fazer aquilo. Você vai mesmo? Você consegue mesmo? Vai ir de encontro àquilo que você gosta? E aí? Mas foi nessa comunidade terapêutica cristã que o Senhor Jesus começou a mostrar para mim que aquilo que eu plantei eram as consequências do que eu estava vivendo. Enfim, eu não sabia, sim, eu era ignorante, como muitos ainda são ignorantes nessa área. O homossexualismo, irmão, ele não é natural, não é algo, desculpem, eu tenho que falar a verdade, algo de Deus. Porque eu digo pela minha vida, meus queridos. Se fosse mesmo de Deus, por que existe um vazio? Por que muitos acabam morrendo com doença, muitos vão para droga, enfim, muitos são mortos, humilhados, como eu também. Eu já fui espancado várias vezes por ser travesti. Várias vezes passei por homofobismo. Será que Deus realmente nos criou dessa forma para vivermos desse jeito? Será que isso é algo divino, do Deus de amor e de misericórdia? Me explique você que conhece, ou você que ouviu falar de Deus. Aleluia. Faz 6 anos, queridos irmãos, que eu alcancei a graça e a misericórdia de Deus. Que o Senhor Jesus me mostrou um caminho excelente, um caminho de vida, que Ele é o caminho, a verdade, a vida. E Ele me devolveu o caráter, Ele me devolveu a vida ampla. Aleluia. Irmãos, consequências é o pecado. Ele gera a morte. A morte física, nós vamos morrer. Se o Senhor Jesus não vir hoje, não vir amanhã, não vir até o dia da nossa morte, nós vamos morrer, porque o nosso fruto do pecado é esse. Adão pecou, Eva pecou e nos trouxe a morte. Mas eu estou dizendo a morte espiritual na sua vida. Aleluia. A morte emocional, psicológica, a morte. Pessoa morta e viva. Era o que eu era. Eu acredito que era o que o Mike era, sem conhecer Jesus. Nós não somos religiosos, irmãos, nós somos milagres vivos, de que Jesus transforma, liberta e que nós temos princípios. O que é? Vocês conhecem a palavra, talvez muitos que estão nos ouvindo conhecem o Evangelho. A Bíblia relata em Gênesis 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma, vazia. E havia abismo, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então esse é o princípio, não havia nada. E Deus disse: haja luz. Houve luz. Vamos ler Gênesis para nós entender o princípio, queridos. Então existia um princípio na minha vida. Eu lembro que quando eu ia para o colégio, eu olhava para as meninas, eu tinha uma vida normal. Uma vida que eu não precisava andar escondido, porque eu me vestia de dia. E de noite eu fugia para me prostituir vestido de mulher. Era muito complicado, porque eu vivia escondido. Deus não nos fez para andar escondido. Isso é pecado. Eu mostro para você na Bíblia, porque quando Deus chamou Adão: Adão, onde estás, Adão? Adão se escondeu atrás dos arbustos, porque ele ouviu a voz do Senhor. Mas hoje nós não precisamos nos esconder, nós temos que ouvir a voz do Senhor e nos humilhar nos pés dele, porque Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E a consequência desses anos
pecaminosos quase me trouxe à morte. Física. Eu já estava morto espiritualmente, enfim, tudo. Mas eu digo física. Eu quase morri de tanto usar droga. Morei embaixo da ponte, morei na rua, comi do lixo. Só a misericórdia de Deus. Aí eu comecei a meditar nisso, porque lá quando criança, antes de ser abusado, com 9 anos, 8 anos, eu ia na igreja, escolinha dominical. Eu ouvia a palavra, era maravilhoso. Enfim, irmãos, e nos 6 anos que eu fui para a comunidade terapêutica, eu entendi o amor de Cristo. Glória a Deus. Nosso missionário falou sobre o amor de Deus. O amor de Jesus, ele não olhou se eu tinha prótese, se eu tinha silicone nas nádegas, né? Se eu estava magro, seco do crack, se eu tinha poros de suor de cachaça, se eu estava fedendo. Ele usou homens e mulheres de Deus que me abraçaram. Aleluia! Glórias a Deus por isso, irmãos, porque ainda existe pessoas remanescentes que amam o Evangelho e que fazem a obra do Senhor. Nós não estamos aqui julgando ninguém, porque a própria Bíblia fala, não julga para não ser julgado. No momento que tu medir, vai ser medido também. Nós estamos falando uma verdade. Quem sabe, talvez na sua casa, seu filho, sua filha, é uma ilusão, meu amado, minha amada. Eu passei por isso, o irmão Mike passou por isso. Hoje nós somos felizes, hoje nós somos homens alegres, hoje nós podemos ter uma família, ter uma esposa. Ô glória! Ô glória! E eu tô na espera. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Hoje eu posso vir na praia, poder caminhar com a cabeça erguida. Antes eu andava na praia escondido, porque as pessoas olhavam lá, ó. Que amor é esse que o mundo diz, eu não tenho preconceito. Ué, começou assim, não tem preconceito, se te julga, se te aponta, se ri da tua cara. Desculpa, amigos. Meus irmãos e minhas irmãs me perdoem. Mas é fato, é verídico. Passei por isso. Mas graças ao Senhor Jesus, a sua misericórdia, hoje eu estou aqui, eu e o Mike estamos aqui. Amém, Jesus. Eu agradeço o Mike por me dar essa oportunidade de Glória fazer parte Jesus. desse testemunho aqui no canal. Amém. Porque é verdade, irmãos. Não estamos aqui com heresias, com brincadeirinha, não. Nós estamos aqui com um testemunho vivo. Obra genuína do Espírito Santo. Será que eu pregava, será que o Mike pregava a palavra numa esquina de prostituição? Dentro de um drive, dentro de um motel? Fazendo coisas ilícitas? Claro que não. Claro que não. Mas tem uma coisa. Nós aceitamos o verdadeiro evangelho, que é a renúncia, porque até o diabo conhece a palavra. O diabo prega. O diabo é crente, ele crê, estremece na presença de Deus. Aleluia, ele torce a palavra para enganar. Mas nós sabemos que o nosso Deus, que o Senhor Jesus, que o seu sangue tem poder transformador, que ele liberta o homem. Ele me libertou pela graça e misericórdia. Como o irmão falou, a minha carne é fraca. Sim. Porque a Bíblia fala claramente, quando Jesus foi no Getsemane com seus discípulos orar: vigiai, vigia. Depois você ora. Porque na verdade, a carne é fraca. Mas o Espírito está pronto. Toma-te, bafo-te nessa, tá? Não alimente a sua carne, meu querido e minha querida. Não alimente a sua carne, não. Nós temos que nos alimentar para sobreviver, sim, mas não nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. E hoje Deus quer falar comigo e com você. Amém, Jesus. Nós não somos melhores. Existem tantos testemunhos de transformações. Eu estava olhando no YouTube quantos ex-travestis, ex-homossexuais, coisa linda. Homens de Deus, casados com esposa, com filhos, família. Nós somos mais uns para dizer que Jesus cura, transforma e liberta. Tá, irmãos? Se alguém está dizendo para você que não, olha, que Deus tenha misericórdia desses aí que estão nas redes sociais dizendo que não, que estão se levantando contra o Deus vivo. Não é contra nós. Nós sabemos que isso vai acontecer. Hoje nós estamos vivendo a consequência, né? A consequência da boa escolha, tá bom? Boa escolha. Então o que é que você está plantando aí? O que é que você... Talvez alguém assista esse vídeo e diga: mas eu não fui abusado, mas eu não fui molestado. E eu nasci querendo brincar com boneca, era isso, aquilo outro. Tem a má influência. Tem também a maldição hereditária, que alcança até a 4ª geração. Tem vários métodos baseados biblicamente também, que pode vir trazer esse ato para alcançar, olha,
O camarada lá, o que foi que aconteceu? Foi o pecado dele ou dos pais deles? Opa, o pecado dos pais deles trouxe consequência para ele. Eu fui abusado como criança, o pecado deles que me abusaram, a consequência veio para minha vida. Mas Jesus diz, mas eu quero te tirar daí. Mas eu quero te arrancar daí. Mas eu quero... Glória a Deus. E eu falei, então eu quero sair. Amém. Então eu quero essa escolha de vida abundância, vida verdadeira. E estou vivendo uma consequência boa. Está vendo boa consequência hoje em dia? Maravilhosa. Então você também vai viver, amém? Deus abençoe. Deus te abençoe. Seja abençoado em nome de do Senhor Jesus. Jesus. Amém.